vocês devem ler o material, vocês devem fazer suas anotações e as pesquisas de vocês durante a semana. E aí então na aula nós nos reunimos aqui para que cada um tire a dúvida daquilo que pesquisou, daquilo que estudou na semana. E aí o professor vai conduzindo, direcionando, propondo, expondo alguma coisa, mas essa é a dinâmica do curso. Eu já falei isso, parece mais de uma vez, vou continuar falando até que eu perceba que vocês entenderam a proposta do curso, a dinâmica do nosso curso, tá bom? Que não é só vir aqui aos sábados abrir, né, nossa apostila, material, como alguns fazem, ou muitos fazem na escola bíblica dominical, assim faz, né? O sujeito lá tem a revistinha, tem uma programação na revistinha da escola dominical, a maioria das igrejas tem uma escola dominical que tem uma revista, que tem lá uma programação, segunda-feira lê isso, terça isso, quarta isso, quinta. Aí domingo chega aí o cidadão vem só com a revista, não lê a semana toda, não refletiu em nada e espera que o professor explique tudo, né? Então a proposta da escola dominical é uma, que ainda não é tão superficial assim como tem sido, ou como talvez sempre foi, pelo menos desde que eu me entendo por crente, nem por gente, né? Por crente. O curso teológico, a proposta é que cada aluno se torne um estudante, um pesquisador, uma pessoa autônoma e emancipada, inclusive, do professor, e que ele consiga, ou ela consiga, estar pegando o caminho sozinho, sem que ninguém precise falar, olha, vai por aqui, vai por ali, né? Então essa é a proposta nossa. Eu sei que a gente está no início, talvez é novo para alguns essa proposta de estudo. As igrejas, infelizmente, não têm uma proposta de estudo organizada, sistemática, né? Como entendo que deveria ter. Aliás, toda igreja deveria ter um curso de teologia, mas louvado seja Deus que vocês estão se reunindo aqui, vindo aqui, entendendo que isso é importante e que tem essa necessidade. Mas vamos lá, irmão, se engajar nessa dedicação aí, diária, ou sei lá, 2, 3 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, vocês reservam lá uma meia hora, 40 minutos, para fazer essa leitura e pesquisa, de repente um videozinho. Aí o que acontece? Eu vou estar à disposição no WhatsApp. Professor, eu queria estudar um ponto aqui, o que você me recomenda? Um site, um vídeo, alguma coisa? Aliás, irmãos, eu vou indicar para vocês uma página no Facebook, é fechado, né? Então precisa solicitar lá a entrada, onde tem e-books na faixa. Ou seja, livros gratuitos, tá certo? Lá, eu tenho que pesquisar direitinho, mas pelo que eu percebi lá e vi, anteontem, é tudo certinho, porque tem e-book que não é autorizado, tá, irmãos? O autor não autoriza, está lá disponível, mas você não pode baixar lá, porque é complicado isso aí, né? Mas como não tem fins comerciais, não é vendido nada, é só uma página que muitos irmãos se reúnem e aí um tem um arquivo, o outro vai lá e compartilha com o grupo. Então, livros excelentes, muito bom, para quem não tem dificuldade de ler, né, na questão digital, então ótimo, você tem lá. Então assim, nós temos recursos diversos, aos montes, irmãos, aos montes. Só não estuda quem não quer. Não é porque não tem dinheiro para comprar livro, não é nem porque não tem dinheiro para frequentar o curso, porque hoje em dia o cursinho está tão acessível, né? É tão irrisório o valor, e não é nem vendendo peixe nem nada não, mesmo porque nós já estamos aqui, então vocês não têm necessidade de a gente fazer isso. A questão é que a gente tem que mostrar que assim, está tudo acessível, muito fácil. Quando eu comecei a estudar teologia, há 17 anos atrás, nós não tínhamos livros acessíveis, era muito caro o livro de teologia. O curso de teologia também era muito caro, e tinha assim, um aqui, outro lá, onde o vento faz a curva, entendeu? No fim do mundo. Não era acessível, nem curso, nem valores, nem livro. Nós não tínhamos internet, né? Aliás, tinha internet no mundo, a gente que não tinha acesso. Era meia dúzia que tinha acesso à internet há 17 anos. Então assim, hoje está tudo aí na mão, faca e o queijo está na mão, é só cortar o bichinho. Então vamos lá, amados. Eu vou falar sobre o significado das palavras e seus conceitos. Significado das palavras e seus conceitos. Podem anotar se quiserem. Significados das palavras e seus conceitos. Significado das palavras e os seus conceitos. Então, a gente vai falar a respeito de que uma palavra, a mesma palavra, aparece de diferentes pontos, diferentes textos, né, da Bíblia, mas com significado diferente. Um deles é alma.
Então, alma. Podem colocar aí. A alma. Alma, no mínimo, na Bíblia aparece com 5 significados a palavra alma. Quando a gente vai lá na língua original, seja ela o hebraico, o Antigo Testamento, ou o grego, o Novo Testamento, porque muitas pessoas vão estudar o texto, né, um pouquinho mais a fundo, e aí eles vão estudar a palavra original. Aí percebe que a palavra original está lá o nome nefesh, no hebraico, ou pneuma, né, no grego, que ambos significam, ou são traduzidos por alma. E fala, então alma aqui o significado é só esse, porque no original não muda. Não, irmãos. Ainda que a palavra no original seja a mesma, não altere, o significado altera dependendo do contexto. Tudo bem, irmãos? Então, às vezes a pessoa... tem uma abordagem que eu já vi, inclusive eu já fiz essa abordagem há alguns anos atrás, e a gente vai aprendendo também, né? O professor também é aluno. Aliás, quem quer ser um bom ensinante tem que ser um bom aprendente. E aí o que acontece? A gente já ouviu falar que assim, bom, a palavra amor no original, ela tem a palavra ágape, phileus e eros, e storge ainda, né? A storge geralmente as pessoas nem abordam. É mais eros, ágape, aí fala assim, o eros é o amor referente ao ser humano, né? O amor erótico, não erótico pornográfico, é erótico no sentido, tá certo? Natural da coisa, não tem nada errado com a questão erótica. Essa questão precisa ficar entendida. Há o amor filial, que é o amor fraternal, de irmãos, família, etc. O amor ágape, que é o amor de Deus. Já ouviram falar alguém abordando assim? Então, a questão é que o grego não faz diferenciação. Ele não difere, ainda que a palavra seja diferente, mas o significado na língua grega não é isso que é exposto por muitos. Aleluia! Glória a Deus. Para animar, né? A musiquinha no meio do culto, anima. Então, olha só, irmãos. Aí é pego, por exemplo, o capítulo 20 de João, Evangelho de João, só para trazer para vocês aqui uma abordagem equivocada que se faz aí desse texto, de pregações. Como eu disse para os irmãos, eu já vi. Eu não entendi a sua explicação, não sei se o tocou. Tá. O pessoal fala amor ágape. Ágape, isso. Como sendo um amor referente a Deus, um amor de Deus, um amor incondicional. Mas não entendi, não tem nada a ver, é isso? Isso, aí faz a diferenciação. Por exemplo, o texto que geralmente é pego, irmão Antônio, é esse aqui. É por isso que eu vou pegar o texto e aí fazer a abordagem. Porque Deus ama o mundo de tal maneira, é o amor ágape. Então, é justamente isso que eu quero abordar para vocês. Não tem diferença o significado no original, ainda que a palavra ela seja diferente. Por exemplo, ágape, filial, eros e storge. Primeiro, a palavra eros não aparece na Bíblia. É uma palavra da língua grega, mas não aparece no Novo Testamento, no caso, né? Não aparece. A palavra storge aparece no Novo Testamento. A palavra ágape aparece no Novo Testamento, agapau, né? Que é a variante. A palavra filial também aparece no Novo Testamento. Tá? Então, eros nem aparece. E aí eu vejo que é abordado assim, né? É exposto assim, olha, a palavra eros quer dizer isso, filho quer dizer isso. Não. No original, não, embora a palavra seja diferente na língua original, o significado não altera. O que vai alterar? Não é a palavra em si, é o contexto. E é justamente a aula de hoje que eu quero dar ênfase, a questão do contexto. A palavra precisa ser entendida no seu contexto. O significado da palavra não é único em qualquer contexto. É o contexto, muitas vezes, que determina o significado da palavra. Por exemplo, a palavra pneuma, que é traduzida por espírito, né? Aliás, por alma. Alma ou espírito. Percebe, inclusive, a flexão que se tem alma ou espírito? Então, mas para espírito do homem, para espírito de Deus, Espírito Santo, ou para espírito imundo, ou seja, os demônios, a palavra é a mesma, pneuma. O que vai distinguir, o que vai diferenciar então? É o contexto. Exato, é o contexto. Então quando fala lá que o Espírito impulsionou, levou Jesus ao deserto, que Espírito era esse? Né? Porque a palavra original está pneuma. Quando está lá também Espírito imundo, lá está pneuma. Então, se a palavra é a mesma no original, como que a gente sabe a que Espírito se refere? Aí é o contexto que vai determinar, que vai mostrar. O espírito que impele Jesus ao deserto não é nem o espírito dele, nem o espírito imundo, é o próprio Espírito Santo. Tá certo?
Quando a gente vê lá em Coríntios assim, o espírito dos profetas é sujeito aos profetas. Então muitos numa interpretação equivocada diz que o espírito de Deus é sujeito aos profetas. Não, jamais. Não é. Mas como que a gente sabe? Se a palavra lá espírito é pneuma. Porque o contexto vai nos falar que ali está falando inclusive o espírito dos profetas são sujeitos aos profetas no sentido de autocontrole, porque o texto Paulo está abordando sobre a ordem onde um profeta pode se conter para trazer a profecia na liturgia do culto, no andamento do culto, ou não. Ou ele. Né? Então ele tem controle sobre si mesmo. Então o espírito dele é sujeito a ele, há um autocontrole ali. Então é isso que Paulo está abordando. Então o contexto, é por isso que na regra de hermenêutica, nós trabalhamos isso, acho que 2 ou 3 aulas. A importância de nós entendermos todo o contexto, toda a passagem, o cenário, né, o que estava acontecendo, qual era a situação, por que Paulo, ou outro apóstolo, ou outro escritor, estava falando o que estava falando, recomendando, exortando o que estava exortando e a quem estava sendo direcionado, qual era o contexto, havia um problema, qual era o problema, era específico lá de tal cidade, de tal igreja, era doutrinária, era de comportamento e etc e tal. Então as informações, elas são necessárias para que se entenda um todo. Então, por exemplo, o capítulo 21 de João, o Evangelho de João, lá pelos versos 15, é muito interessante, né, irmão? Ontem eu estava vendo uma transmissão até ao vivo de um deputado evangélico, inclusive ele estava com a Bíblia lá no meio dos caminhoneiros, né? E rapaz, em meia dúzia de palavras que ele falou lá, eu vi tanto erro teológico. Falei, nossa, coisa, né? Deputado, que a gente entende que não é uma pessoa assim leiga, uma pessoa ignorante, né? Apesar que para você entrar na política, necessariamente você não precisa ter uma formação, né? Inclusive o presidente, nós chegamos a ter um presidente que não tinha escolaridade nenhuma. Então o que manda no nosso país é o carisma, é um monte de outros critérios aí que não seja a preparação acadêmica e etc. Isso é ruim em certo sentido, porque há uma necessidade muito grande de se preparar, né, irmãos? Em certas áreas da vida, então, por exemplo, ninguém, eu acredito, queria fazer uma cirurgia do coração com uma pessoa que não frequentou uma faculdade de medicina, se especializou e tal em cirurgia, né? Aí o cara fala, não, mas eu trabalhei em açougue, né? Pode deixar que eu já fiz esse procedimento aí num boi, já fiz o procedimento. Quem que ia confiar, irmão? Se uma pessoa que tivesse experiência em açougue, tivesse a manha de desossar, assim, conhecia muito bem os órgãos assim, dos animais, então você ia confiar assim que o cara mexesse no seu coração, fizesse um transplante, uma ponte safena, alguma coisa assim desse tipo? Não, mas ele tem experiência, tem experiência com a biologia? Claro que não, né, irmão? Por que a gente então aceita e confia em pessoas que não têm o mínimo preparo para direcionar a nossa vida espiritual, para aconselhar a nossa vida familiar, para ser um líder espiritual? Por que a gente aceita ouvir pessoas que minimamente não se dedicam ao estudo da palavra? Vocês percebam então, irmãos, como que muitas vezes a gente é displicente nessa questão, né? Então, para se pensar. Vamos lá, eu acho que tão importante quanto a cirurgia do coração é uma pessoa que ministra sobre a nossa alma, né? Tanto quanto, né? Não é verdade, mas é uma realidade. Então vamos lá, e eu não estou nervoso, eu estou bem, graças a Deus, feliz, não é certo? Estou feliz por estar aqui com vocês, apesar de toda a dificuldade do trajeto. Não, porque você fala assim, não é possível, o professor já está azedo, logo de manhã, sábado, assim. Não, está tudo bem, glória a Deus. Verso 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me? E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Bom, pegando esse trecho, eu fico atropelando as coisas, eu nem disse que o deputado disse, né, de errado, né? Ele pegou assim e disse, a gente tem que confiar em Deus, confiar em Jesus e tal, porque maldito é o homem que confia no homem, pegando lá Jeremias. Então ele deu um significado que o texto não tem. Maldito o homem que confia no homem não é um que
confia no outro que é maldito, é um que confia em si mesmo e na sua capacidade. Inclusive o texto continua, né? E faz o seu braço da sua carne, né? O seu apoio, se estriba nisso. Isso foi só uma fala, outras mais lá que ele falou, eu falei, rapaz, o cara está com a Bíblia na mão, representa de alguma maneira os evangélicos, pelo menos no olhar de muitos, né? E está desse jeito aí, então é complicado. Mas vamos voltar aqui ao texto. Pego esse texto aqui, os pregadores, os irmãos, eles vão diferir quando o Simão, no verso 15, quando Jesus, melhor dizendo, pergunta, Simão, filho de Jonas, amas-me? A palavra lá é ágape, esse amas-me, né? Amar aqui é ágape, no original. E no verso número 16, de novo, Jesus, ele diz, né? Então está lá, tornou a dizer segunda vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? A palavra aqui é ágape também. É o mesmo ágape. É o ágape também. No verso de número 17, disse-lhe, terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Aqui a palavra é filéu, tá certo? Então no original está lá, né? Iesu Christon, Simão Petrus, Ruios, Ionan, ágapes, está assim no original, verso 15. O verso 16, está lá, Deutero, quer dizer, segunda vez, Simão, né? Simão, Ruios, está lá, Ionan, ágapau, quer dizer, ele disse, amas-me com amor ágape. Aí no verso 17, Triton, terceira vez, Simão, Ruios, Ionan, files-me, quer dizer, amas-me. Aí fala, tá vendo? Então quando Jesus diz para Simão, tu me ama com o amor que eu te amo, com o amor de Deus, amor incondicional, aí Pedro, sem perceber, diz, eu te amo, Senhor. Segunda vez, Simão, filho de Jonas, tu me amas com o amor ágape? Amas-me com esse amor incondicional? Senhor, eu te amo, Senhor, naquela empolgação. Na terceira vez, quando Jesus disse assim, tu me amas com um amor filial, amor humano, aí ele percebe então que Jesus estava falando para ele, e ele se entristece e diz, tu sabes tudo, tu sabes que filos-se, eu te amo, mas com esse amor limitado. Aí vem a aplicação da pregação, só que isso está equivocado. Você percebe que é possível pegar os originais, fazer uma elaboração, não é? Falar, nossa, olha só que coisa interessante, eu nunca percebi isso, não é? Como essa pessoa estudou e tal. Então é possível nós estudarmos de uma forma equivocada. É possível nós termos, quando não se conhece a língua, de fato, de uma maneira adequada, é possível a gente cair nessas falácias, tá certo? E isso é reproduzido, não é? E, inclusive escrito eu já vi isso. Ano passado, foi ano retrasado, eu fiz uma reciclagem, eu fiz um curso de língua grega já faz alguns anos. Aí eu fiz uma reciclagem, né? E aí eu falei, nossa, olha só, algumas coisas eu aprendi até equivocadamente. Porque eu aprendi com o professor na época algumas coisas que ele me passou e eu confio no professor, nós confiamos no professor, né? E língua grega, você não tem tanto material e tanta facilidade assim, quer dizer, até tem, mas são muito caros. E aí, com esse professor, eu fiz a reciclagem e ele foi mostrando uma questão mais aprofundada, mais detalhada. Por exemplo, a palavra eclésia não quer dizer chamados para fora exatamente. Olha só, irmãos. Então, são coisas que a gente vai ouvindo, vai reproduzindo, né? Quem fala dá um ar que tem um conhecimento, porque está trazendo os originais, mas a gente tem que tomar cuidado. A gente tem que saber se de fato o contexto permite isso. É lógico que é um estudo um pouco mais aprofundado do que apenas a teologia, como a gente se propõe. Então, aí é necessário o conhecimento básico da língua. É uma proposta, esse ano não vai ter condições, mas quem sabe ano que vem a gente faz aí esse cursinho básico, no mínimo, para que vocês possam ter condições de ler, né, identificar a língua grega, que é o primeiro passo. Aí quem quiser se aprofundar vai fazer outro curso mais direcionado aí. Eu só quero trazer para vocês então, irmãos, que nem sempre a língua original, só por ela mesma, vai dar conta de trazer para a gente a informação necessária. Então é por isso que a gente vai estudar o significado das palavras lá, tá certo? No contexto. A palavra alma, como eu disse, no Antigo Testamento é nefesh, que é traduzido por alma. Lá no Gênesis, capítulo de número 39, alma aparece com o significado de pessoa. Pessoa. Então se quiserem colocar já aí, pessoa. Gênesis. Dependendo da versão, não vai estar alma. Já vai estar o significado. Gênesis, capítulo de número 47, versos de número 26 e 27. Gênesis, capítulo de número
46, Gênesis 46, tá? 46, versículos de número 26 e 27. Alma aparece aqui com o significado de pessoa. Dependendo da versão que vocês têm, já aparece pessoa e não alma, tá bom? Então, há versões que elas já vão traduzindo de uma maneira a estar distinguindo aí essas diferenças. Então, o verso 26 do capítulo 46 de Gênesis diz assim: todas as almas que vieram com Jacó do Egito, que descenderam dele, fora as mulheres dos filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito foram 70. Está diferente aí? Não está alma? Pessoas. Está pessoa já, né, Davi? É. Então, porque aí já o tradutor, ele já trouxe o significado, tá certo, da palavra distinguindo. Mas a maioria vai estar alma mesmo. E no original também a palavra nefesh, que é traduzido por alma. Só que o contexto, o tradutor já traz aí o seu significado. Então, alma aqui significa pessoas. Os que foram com José lá foram 70 pessoas, tá certo? Almas no sentido de pessoas. Quando a gente vai lá para Levítico, livro de Levítico, é muito interessante que no capítulo 17, verso de número 10 e verso de número 11, aparece lá, então, também o termo alma, só que em outro significado, irmãos, tá? Capítulo 17 de Levítico, verso 10 e verso 11. E qualquer homem da casa de Israel, ou dos estrangeiros que peregrinam entre vós, que comer algum sangue contra aquela alma, que comer sangue, eu porei a minha face, e a extirparei do seu povo. Porque a alma da carne está no sangue, pelo que vou-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação pela alma. Alma aqui aparece com uma conotação... Desculpa, eu me perdi. É o 10 e 11. Ah, 10 De Levítico? Levítico 17. 10 e 11. Tudo bem? Então, alma aqui aparece com um significado de vida. Certo? Vida. Então, alma aqui é vida. E a vida está onde? No sangue. É por isso que era proibido comer o sangue, porque o sangue representa a vida. A palavra para sangue, no caso, é ânima, né? Ânima, que é aquilo que é animado, que é alma, né? Ânima é o princípio ativador da vida. Sem sangue não existe vida, irmãos. Biológica no caso, né? Mas aqui é a representação da vida. Então, o sangue representa aqui, a alma, melhor dizendo, representa a vida que está no sangue. Então, a alma nesse texto vai ter a conotação, significado de vida. Vamos para Eclesiastes, livro do Salomão, na sua velhice, descendo a ladeira, no final da vida, ele escreve, então, meio amargurado, meio desiludido, ou tendo a pura realidade da vida, né? Que era vaidade, tudo era vaidade. Então ele escreve aqui Eclesiastes, e ele vai falar no capítulo 3, aqui vai usar a palavra alma, mas aqui tem outro significado. Então o primeiro significado é pessoa, o segundo vida, e o terceiro aqui ele vai falar como fôlego, tá certo? Como fôlego, alma como fôlego, vida biológica. Então lá era vida em si, aqui é vida biológica, tá? Lá o significado é sangue, né? No Levítico, e aqui é vida biológica. Olha o que diz no verso 18: disse eu no meu coração, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus possa prová-los, e eles possam ver que são em si mesmos como os animais, porque o que sucede aos filhos dos homens, isso mesmo também sucede aos animais. A mesma coisa lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego, ou seja, todos têm a alma. E a vantagem dos homens sobre os animais não é nenhuma, porque todos são vaidade. Todos vão para um lugar, todos são pó, e todos ao pó tornarão. Quem adverte que o fôlego, ou a alma, acharam, irmãos? Os irmãos acharam? Todo mundo está acompanhando? Capítulo qual que é mesmo? Capítulo 3. 3. Estou no verso 20 agora. Estou no 20, mas é a partir do 18, tá?
mas eu estou no 20. Todos vão para um lugar, todos são pó e todos ao pó tornarão. Verso 21. Quem adverte que o fôlego dos filhos dos homens sobe para cima e que o fôlego dos animais desce para baixo da terra, ou seja, a alma, quem garante que a alma dos homens sobe e a dos animais desce? Assim que tenho visto que não há coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então a alma aqui é fôlego de vida, vida biológica. Qual é a diferença da vida biológica do corpo dos homens e dos animais? Nenhuma. Porque quando morre, perde o fôlego de vida, não respira mais, né? Então o contexto está mostrando essa diferença aqui, esse significado, e ele está comparando inclusive a vida biológica dos homens e dos animais, não tem vantagem nenhuma, é pura vaidade. Ele vai abordar isso inclusive em todo o livro, né? Essa futilidade da vida do homem aqui nessa terra. O que a gente pode fazer aqui, irmãos, nessa vida? Comer, beber, se alegrar, desfrutar com a mulher da nossa mocidade, né? Gozar dos bens aqui possíveis. Então essa é a vida do homem, só que ele aborda uma vida do homem sem Deus, tá certo? É isso que ele vai tratar aqui. Vamos ler outro texto em Lucas, capítulo 21, verso 19, ou é capítulo 19, verso 21, deixa eu ver. 19 e 21? Não sei, deixa eu conferir. Deixa eu ver se é 19 ou 21 ou 21 e 19. 21 e 19. É 21 e 19, né, mano? Isso. Nós vamos ter paciência, não precisa avançar. Isso, 21 e 19. Isso mesmo, Lucas 21 e 19. Na vossa paciência, possuí a vossa alma, ou na vossa perseverança, né? Acho que a tradução melhor seria perseverança aqui, não paciência. Na vossa perseverança, possuí a vossa alma. Alma aqui no sentido de fato, é a vida espiritual, certo? É a própria salvação na vida espiritual. Então, alma aqui, o sentido é este, de salvação ou de vida espiritual, né? Da nossa parte imaterial, tá certo? Que vai para a eternidade. Então, a alma aqui tem esse significado aí. Bom, nós falamos então sobre pessoa, sobre a vida ou sangue, sobre a vida biológica, sobre a vida imaterial, não é? E a alma também como consciência, certo? Que é traduzido, inclusive, aliás, que é no original, é psique. Então, alma, né, no Novo Testamento aparece como psique. Eu estou falando aqui uma tradução que não é exatamente, tá, irmão? Só para aproximar da gente. Esse aí é o que mesmo que você falou? Esse aqui é a própria vida imaterial, é a vida não material, não biológica. É a alma no sentido daquilo que é invisível, é imaterial. Isso. Agora, alma, no seu quinto significado, aparece no Novo Testamento, na palavra original é psique. Psique de onde vem psicológico, né? Então, a consciência. Então, alma como consciência. Tudo bem, irmãos? Percebam então que tem 5 significados, pelo menos, no mínimo. Né? É possível até que tenha outros aí, mas eu estou trazendo aqui os principais. 5 significados. Aí a gente lê a palavra alma lá e a gente fala, então significa isso? Não depende, depende de todo o contexto. Tudo bem? Alguma pergunta? Podemos prosseguir. Porque ainda então tem uma explicação aqui, né, que fala sobre afeições, esse último que você viu, né? Que já fala que é uma psicose, é psiquiatra nesse sentido aqui, né? Aonde, irmão? Está explicando aqui, alma, né? Esse é o comentário da Bíblia, qual que é a Bíblia? Aqui é o que é Lucas. Isso é um comentário do autor. 19, e depois tem a palavra alma, tudo depois está escrito aqui, ó. Compara-se com a psicologia, psicose, psiquiatra, psicodélico, e é alma como distinta do corpo e a sede das afeições, vontade, desejo, emoções, mente, razão e compreensão. Isso. Aí está, puxa. O autor, ele está trazendo o quê? As derivações, né? Isso. O significado das palavras que tem no português que derivam aí da palavra alma ou psique, no grego. Então são as palavras, tá certo, que derivam desse original. Não quer dizer que o texto tem esse significado, ele está trazendo só o significado da palavra no original, que é alma, mas dependendo do contexto, não vai ter esse significado de questão psicológica, da consciência. A gente já viu que é alma, mesmo sendo a mesma palavra, né, no original, mas o contexto muda o seu significado. Então é por isso que a gente tem que ter cuidado quando a gente pega as Bíblias de estudo,
para que a gente saiba se de fato aquilo se aplica àquele texto ou se o autor só está trazendo, que é o caso aí, o significado da palavra. Mas não nesse texto, nem em todos os textos. Ele está trazendo o significado da palavra na língua. Está falando mais também, né? Que fala, é o seu interior ou a essência da vida, palavra frequentemente detonada a pessoa ou eu. Denotada, né? É. Denotada. É isso mesmo. Sim. Denotada. Então, irmãos, olha só. Esse comentário está trazendo o significado da palavra no seu original. Então, Mas é o que a gente está abordando aqui. Dependendo do contexto, aí a gente aplica de uma maneira diferente do outro. Tudo bem? que aqui deve estar falando que significado. Isso, vários significados. Aí a gente tem que saber onde que está essa palavra para determinar o significado, tá? Não tem significado único, né? Então vamos para outra palavra, que é mundo. Mundo. Então mundo também tem outros significados diferentes, né? Por exemplo, aquele bem conhecido em João 3,16, os crentes não sabem muito desse versículo, mas a gente vai ler. Não é possível que a gente precisa ler, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, isso, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma pergunta ainda a senhora fez? É uma pergunta. Está firme, pelo amor de Jesus Cristo, nosso Senhor. Os alunos tudo desconfiados, né? Ainda cita exatamente ponto e vírgula e ainda pergunta, é esse? É assim? Ué, sim, amado, é esse mesmo. Que maravilha. Então Deus amou quem aí? O mundo, né? A palavra é cosmos. Cosmos. Então se a gente pega a palavra lá no original, está lá cosmos, né? Cosmos, mundo, traduzido por mundo. Mas qual é o significado? Mundo, criação? Não. Deus não amou esse mundo, criação. Deus não amou o planeta Terra. Deus não amou a galáxia. Deus amou pessoas. Então o mundo aí refere-se a pessoas, a humanidade. Então Deus amou a humanidade. Deus amou pessoas, certo? Então quando a gente pega lá, por exemplo, o capítulo de número 5 de 1 João, é 1 João agora, 1 João 5, 1 João, capítulo 5, verso 19, 5 e 19 de João, 5 e 19, está escrito, sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno, todo o mundo está no maligno. A palavra aqui também é cosmos. Também no original a palavra aparece como cosmos. Só que não é o mesmo significado do Evangelho de João. Cosmos aqui refere-se a um sistema corrompido e inclusive governado pelo diabo. Quem vai ratificar isso é Paulo em sua segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 4. Só que olha que coisa curiosa. Aqui em 2 aos Coríntios, enquanto a palavra João usa como cosmos, Paulo vai usar uma palavra aqui na língua grega que é aion, que é traduzido também para o mundo, né? Então no capítulo 4, verso 4 de 2 aos Coríntios, não é a primeira carta, segunda carta aos Coríntios, então capítulo de número 4, versículo de número 4, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Tem alguma tradução que o Deus deste mundo, tudo está século, o Deus desse século? O Deus desse século. Desse século, está mundo não, também? Século. Século também, tá, mas a palavra aí é aion, que também é traduzida por mundo, tá? Dependendo de uma versão, vocês vão Aion. Aion, vou colocar aqui. Isso. Então as duas palavras para mundo, é aqui, ó. É o cosmos e... A minha Bíblia aqui traz uma tradução Sim. embaixo. Príncipe deste mundo. É o Deus, o príncipe, o governante, né? Então tem esse significado também. O príncipe, o Deus desse mundo ou governante desse mundo. Mas no mundo a gente está falando de um sistema corrupto, porque Deus continua sendo soberano sobre tudo e sobre todos, certo? Mas quem governa esse sistema corrupto, né?
essa ideologia que se tem, os conceitos que se tem que afastam as pessoas de Deus, é o próprio Satanás. Então, de fato, irmão, a Bíblia ensina que espíritos malignos, eles de fato introduzem, projetam na cabeça das pessoas, e essas pessoas são os poderosos, são intelectuais, são pessoas que têm influência, são pessoas que elas influenciam, elas formam opiniões, influenciam pessoas. Vocês pensam, por exemplo, que uma mídia como a Rede Globo, como Bandeirantes e outras, Record, vocês acham que ela só tem uma intenção comercial, irmãos? Claro que não. Existe uma intenção de você fomentar, de você estar colocando na cabeça das pessoas aquilo que eles querem que as pessoas pensem. Isso é um fato, não é? A gente vai estudar em outra matéria, acho que a gente vai ter apologética, deve ter, né? Tem lá, 7ª matéria, apologética. E aí eu vou trazer para vocês, eu vou mostrar para vocês como que se dá esse processo. Não é de uma hora para outra. Quando se quer que a sociedade, né, esses poderosos, essas pessoas que de alguma maneira manipulam, porque assim, irmãos, é em torno de 5% das famílias da Terra que detêm poder no mundo, 5%. Pouquíssimas famílias na Terra é que dominam, são os poderosos, dominam, detêm a riqueza e o poder. Olha que coisa absurda, isso é constatado, tá? Isso são estatísticas, não estou falando aqui da minha cabeça, comprovado, né? Famílias lá que são as que detêm o poder na Terra, que mandam de fato no mundo, e mandam mesmo. Quem tem dinheiro manda no mundo, quem tem poder intelectual manda no mundo, né? E juntando os dois, claro. Um só sem o outro talvez não tenha tanto impacto assim. Então o que acontece? Essas pessoas elas vão, aquele negócio Illuminati, esse negócio aí já é um negócio para se pensar, tá bom? Tem gente, às vezes, vocês já ouviram falar no Illuminati, né? É um povo aí e tal, eu não acredito muito nisso não. Mas é fato que tem pessoas que elas estão propagando as suas ideologias pelo mundo. E aí, por exemplo, a Globo, quando quer fazer com que a sociedade mude de opinião, né, que a sociedade aceite a ideologia de gênero, por exemplo, a homossexualidade como um comportamento natural, ela não colocou 2 bigodudos lá se beijando, se agarrando de uma vez. Houve um beijo gay lá 40 anos atrás na novela. 40 anos, né? Aí alguns poucos anos atrás, outro. Aí depois mostrando a situação onde, na verdade, o cara era casado, tinha família, mas aí se assumiu homossexual, separou da mulher, mas ainda era um bom pai. Olha só. E aí vivia na briga com a mulher, aquela coisa toda de desrespeito. Aí achou outro bigodudo. Aí eles agora se respeitam. Aí agora eles se amam, né? Vivem numa harmonia. É a perfeição. E aí, inclusive, esses 2 homens são excelentes pais para o menino, e não era o casal heterossexual, e sim o homossexual. E aí eles vão então colocando pouco a pouco na cabeça da sociedade que o homossexualismo, além de ser natural, parece que é até melhor do que... Então vocês percebem que é algo construído assim, paulatinamente, pouco a pouco, ao longo de anos e anos, né? O aborto, por exemplo, jamais alguém vai colocar o aborto, né, numa mídia dessa assim, porque é um impacto, a sociedade rejeita essas coisas, a sociedade em si. Mas eles vão colocando de tal maneira, pouco a pouco, mostrando situações que são exceções e mostrando que aquilo de fato é natural, é normal e é melhor. Então isso chama-se de janela de Overton, que foi quem desenvolveu nessa teoria. É uma janela onde eles vão gradualmente colocando essas ideias até que a massa, a população, a boiada que é manipulada, ela aceite isso como natural. Mas é um impacto se mostra de uma vez só, né? Então, só para entender que, de fato, Satanás ele está usando pessoas em todos os ramos da sociedade para afastar as pessoas de Deus, para colocar valores e princípios que são valores e princípios contrários à palavra de Deus, né? Como isso que eu falei, homossexualidade, aborto e outras coisas, ética, moral. Nossa, eu estava conversando não, né? Eu até desisti da conversa porque eu vi que a mulher ia me ofender e eu não estou mais disposto a ficar, não tenho mais idade para isso não, ficar sendo ofendido por Facebook.
E eu disse, ó, tô vendo que você vai me ofender, então não tem diálogo, não tem como a gente ser maduro aqui nessa rede social, difícil de achar, né? Alguém que consiga ter uma opinião diferente do outro, ou o outro tem uma opinião diferente, mesmo assim não ofenda, porque já parte logo para ofensa, né? Já xinga, não sei o quê, e aí já esculhamba, como diz na minha terra, né? Esculacha, como diz o carioca e tal. Mas aí ela estava colocando que foi um comentário do Drauzio Varela, falando sobre o aborto. Eu sei, irmãos, que é um tema bem delicado, sensível, mas assim, disse que não tinha absoluto. Eu falei, opa, como não tem absoluto? Como não tem absoluto? Você tem certeza do que você está falando? Absoluta certeza? A mulher foi bruta, mas a questão é essa fomentação, né? O Drauzio Varela é uma pessoa que forma opinião. Quem sou eu diante dele na questão da medicina? Ninguém, né? Porém, ele está distorcendo uma verdade bíblica, que não tem absoluto. Essa é a questão, o ponto, não é nem questão, né? Então, a gente percebe que Satanás, o Deus desse século, o governante desse sistema corrupto, e vai dizer aí, então o mundo aparece como um sistema corrompido, tá certo? Então aqui mundo, ou século, né? Lá a palavra é aion, mas quer dizer mundo, traduz mundo, mas não mundo pessoa, e mundo sim é um sistema corrompido. Então o mundo já está no maligno. Tem um Deus deste mundo, não é o mundo em si que não presta, né? Quando a Bíblia diz em 1 João, capítulo 2, verso 14, 1 João 2 e 14. Então, mundo em Evangelho de João quer dizer pessoas ou humanidade. Mundo em 1 João 5 e 19, 1 João 2 e 14 e 2 Coríntios 4 e 4, vai falar de mundo como sistema corrompido. Tá certo? 1 João capítulo 2, verso 14, 1 João 5 e 19, 2 Coríntios 4 e 4, mundo tem o significado de sistema corrompido, governado por Satanás, uma humanidade que vive regida, né, por princípios e valores que é contrário ao reino de Deus. Então, por exemplo, diz lá, não ameis o mundo, e nem que no mundo há, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, né? Desejo dos olhos, soberba da vida, isso não é de Deus, isso é do mundo. Mas o mundo aqui é esse sistema corrompido, porque senão já pensou, diz assim, olha, o mundo está no maligno, aí Deus amou o mundo. É uma contradição, não é? As pessoas muito falam isso. Né? Exato. O mundo já é maligno. Mas que mundo que a Bíblia se refere? É o sistema corrompido. Não é o mundo criação, e aí já vem a terceira palavra, mundo. Na Bíblia que aparece que é a criação de Deus, natureza, cosmos. Então a gente precisa saber, quando aparece a palavra mundo, o que se refere? Ao mundo criação, ao mundo pessoas, ou ao mundo no sentido de mundanismo, sistema governado por Satanás? É o sistema. Não, depende do texto. Mas o mais é o sistema, assim, né? Que é um sistema já que ele manipulou a cabeça de alguns líderes para trazer o Estado. Sim, meu Mário, depende do texto. É isso que eu estou, né? O texto, então depende do texto. Não é nem que aparece com mais frequência um ou outro, estou falando do texto. Então a palavra mundo, a gente precisa em cada texto saber o que está se referindo. Essa é a questão. Tá certo? Tudo bem, amados? Vamos para outra palavrinha também muito usada, muito conhecida, que é a palavra fé. Complicado, hein? É muito complicado, irmão. É muito, irmãos, as pessoas pensam que a Bíblia é uma coisa assim, sabe? É de qualquer jeito, a gente entende assim, né? Não é, irmãos, não é. Só esse versículo que você falou, João 5,19, sabemos que somos de Deus, e que todo mundo está no maligno. Então ele faz uma separação de Deus e do maligno. Isso. Então aqui ele tem uma convicção muito forte que ele é de Deus. Exato. Né? Exato. É uma diferenciação. Isso. Chegar no vizinho, por exemplo, não, você está no maligno. É ruim, né? Lembrei de outro texto, acho que é João 17, onde Jesus ele faz a oração, a intercessão pelos discípulos, e ele diz assim, Senhor, eu não os peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então que mundo é esse que Jesus se refere? Não é o mundo maligno, não tem como ser, não é? Não é o mundo pessoas, humanidade e sociedade. Não os peço que os tire do mundo, criação, mas que os livre do maligno, ou seja, do mundo sistema. Vocês percebem então, quando a gente não tem a clareza do significado no texto, a gente pode dar uma interpretação
equivocada, irmãos? Sim, com certeza. Né? E aí a gente olha e vê as pessoas pregando, expondo a Bíblia, ou tentando ensinar, e acha que é tudo muito simples, coisa muito... Não é, amados. Quem quer seriamente expor a palavra de Deus, pregar a palavra de Deus, coisa séria, certo? Para edificar vidas, expor de fato aquilo que os autores quiseram, intencionaram, que Deus inclusive intenciona falar na sua palavra, não é uma tarefa para preguiçosos, omissos, relaxados, desanimados. Não é. É para gente que de fato se empenha, gente que leva a sério esse negócio, né? Então é uma coisa muito séria e que infelizmente muitas pessoas acham assim, o pregador nas nossas igrejas, ele aceitou Jesus hoje, amanhã se ele tem um carisma, tem uma facilidade, se ele decorou meia dúzia de versículos, ele já prega, né? Então assim, prega, irmão. Se você tem um versículo decorado, se você tal, você prega, fala um monte de coisa. Ainda coloca no Facebook, estou com a agenda aberta. Mais ou menos, é um negócio terrível. Mas nós aceitamos nos nossos púlpitos, né? Nós aceitamos gente que não se prepara. É isso que eu falei no começo. Para nós assim, não vem pregar. E prega assim, irmão. Fala, no final a gente fala, nossa, oh meu Deus. Diga, Davi. Esse 1 João 4,14. 4. Você quer ler Mas 14? não, esse aqui, o 4,14, tá. quero só colocar aqui, diz assim, ó. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 4,14. Ele vai trazer a referência de que Deus é amor. Calma aí, 1 João, desculpa, eu estou aqui. É que eu achei agora aqui. Eu estou em outro Aí texto. quando eu quero fazer uma pergunta. Sim, claro, deixa eu só entender ali primeiro. 4,14 de 1 João. Isso. Tá, e vimos e testificamos que o Pai enviou o seu Filho para Salvador do mundo. Salvador das pessoas. Aqui no caso, pessoas. Da humanidade. Que estão nesse mundo que já é maligno. Sim, no sistema. E estão no mundo criação. Beleza, depois eu entendi isso. Mas vocês percebam como é tranquilo a gente saber o significado pelo contexto? Irmão, nós precisamos pensar, tá certo? Quando a gente lê o texto bíblico, pensar, é necessário exercer o raciocínio. A massa cinzenta precisa, né? Tá funcionando. Por exemplo, tem lógica eu falar que Jesus veio para ser salvador do sistema corrupto? Ou salvar a criação, que é o mundo? Não tem sentido. Ele veio para salvar pessoas. Então é lógico e é algo que dá para a gente entender de uma forma tranquila quando a gente para refletir, para pensar. É outro mal que nós temos das pessoas que leem a Bíblia. Elas não pensam, não refletem. Lê de uma maneira assim como se estivesse lendo qualquer revista, qualquer material e dá uma interpretação que vem na cabeça ou que parece ser a primeira. Não, nós vamos pensar, irmãos. Pensar, parar, pensar, refletir, né? Que a Bíblia diz meditar, isso é refletir, orarmos a Deus, pesquisarmos, entender todo o contexto, ter um mínimo de conhecimento geral da Bíblia, porque a gente sabe, opa, não tem como Jesus vir salvar esse mundo, porque o propósito dele não foi salvar a Terra, o planeta Terra, não é? E sim salvar pessoas. Então a gente para, pensa, e aí a gente conclui. Tudo bem, amados? Podemos? Né? Trazer lá bem no comecinho, bem rapidinho, para não atrapalhar o debate, tá chegando. Uma dica aí. Salvar as pessoas que por Deus foram criadas, que hoje estão sendo perdidas, né, por falta de conhecimento. Exato. Na verdade,